Estamos aqui para mais um episódio do SDS Empresarial. O SDS Empresarial nada mais é do que uma metodologia que ajuda empresários de vários segmentos, e nós conseguimos adentrar e falar um pouquinho sobre marketing, venda, finanças, gestão de pessoas, tecnologia, ferramenta e reforma tributária, que é tudo o que você, empresário, sofre no dia a dia na pele. E cada episódio nós trazemos um segmento diferente, um empresário diferente, e hoje não é diferente. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que é o sonho de todo brasileiro, trabalhar 6 meses por ano. É isso mesmo. É isso que você ouviu. Trabalhar uma semana sim, outra semana não. Ou seja, uma semana ele trabalha, outra semana ele vai para a praia, vai viajar, fica com os filhos, fica com a esposa. Eu acredito que é o sonho que todo empresário gostaria de ter. Liberdade para poder empreender e viver com qualidade. E eu estou nada mais, nada menos com o Márcio Gonçalves. O Márcio, ele é um profissional com mais de 40 anos no segmento automotivo, com mais de 40 anos no segmento de mecânica, e há 25 anos ele fundou uma empresa, que eu já vou falar o nome para você. Eu sei que você está louco para querer saber quem que é o Márcio, louco para conversar e para ouvir um pouquinho do que o Márcio tem para dizer. Calma, eu já vou passar para vocês. Há mais de 25 anos, o Márcio criou uma metodologia dentro de um segmento de mecânica na cidade de São Carlos, que ele trabalha 6 meses e 6 meses ele descansa. Quer saber quem que é a mecânica? Vou falar para vocês. Mecânica Futura. Seja bem-vindo, Márcio. É um prazer receber você aqui, imenso, cara. Beleza. Prazer é todo meu, né? Estar aqui com você, uma pessoa bem conceituada, e também passar o meu conhecimento para as pessoas que querem aprender comigo aí. Ô, Márcio, quando você falou para mim que você trabalha 6 meses por ano, você sabe que dá um impacto na gente ouvir um negócio desse. Você fala assim, mas como? Como que você trabalha 6 meses por ano, ou seja, uma semana sim, uma semana não? É o sonho de qualquer empresário, é o sonho de qualquer brasileiro. Por quê? Uma semana você trabalha, outra semana você desfruta. Explica para nós, Márcio, o que você fez, como você fez, porque, com todo respeito, você foi convidado para o SDS e o combinado que nós tínhamos é fala tudo e não esconde nada. Então, o que você puder nos ensinar, nos mostrar como ter uma qualidade de vida como você tem, nós somos todos ouvidos. O que você fez, Márcio? Conta para nós. É bem difícil, né? Você entender, principalmente no meu setor, né? Que é o setor automotivo, que você está lá no dia a dia, com muitos carros, muitos defeitos, e você cuidando de toda a equipe. Eu Então, imagino. isso é muito difícil. Na verdade, isso aconteceu aos poucos, né? Durante toda a minha carreira, eu vim vendo outros empresários, o quanto eles trabalhavam, o quanto eles ficavam dentro da empresa e que ficam até hoje. Então, eles foram um espelho para mim, para falar por que que eu não posso mudar alguma coisa na minha empresa? Por que que eu não posso ser diferente? E qual que foi a forma que eu entendi que isso era diferente? Era aplicar dentro da minha empresa processo para que ela andasse sozinha, para que eu não estar lá dentro dela no dia a dia. Então, eu fui adquirindo conhecimento, ensinando meus funcionários para que eles, cada um no seu setor, fizesse o melhor, sendo até melhor que eu em cada setor. Esse é um problema que muitos empresários falam da boca para fora, que gostaria de ter colaboradores melhores do que ele mesmo, mas lá no fundo, o empresário que realmente não tem uma visão dessa, ele se sente incomodado, né? Então, ele precisa entender o que acontece, porque assim, ó, eu acredito que todo mecânico dentro lá da oficina, dentro do pátio, ele é muito bom no que ele faz. Só que ele esquece um pouco que administrativamente ele tem que ser bom também. Ele tem que saber que os processos são melhores do que ele sozinho lá dentro. De deixar de ser centralizador, por exemplo. A gente vê muita oficina mecânica e é duro porque isso vai doer na sua pele, você vai sentir isso como fosse uma facada no coração. Muitos donos de oficina mecânica sendo mecânico e não empresário, né? Exatamente isso. Ele não é empresário, ele é mecânico da própria empresa. Ou seja, ele tem um salário de luxo, uma regalia, ele consegue
sair e entrar a hora que ele quer, que é mentira, porque ele é o primeiro a entrar, o último a sair, e se bobear não tem nem meia hora de almoço, mas ele se titula empresário. Na verdade, ele está sendo escravo da própria empresa. Isso, exatamente. Isso aí lá no começo aconteceu comigo. Eu que abri a empresa, eu chegava às 6 da manhã, saía às 10 da noite, já cheguei a sair 2 da manhã e voltar às 6 horas da manhã Duas de da novo. manhã? Saía às 2 Tadinho dos vizinhos, né? para resolver o problema do cliente e aí voltar às 6 da manhã de novo para fazer outros trabalhos. E aí, com essa dificuldade, isso aí eu fui entendendo que eu precisava mudar isso na minha vida. Mas o que que virou essa chave, Márcio? Porque alguma coisa aconteceu. Eu não te conheço pessoalmente para ter essa. Nunca te fiz essa pergunta. Você participa do SDS Empresarial, que é o grupo de empresários que se reúne uma vez por mês em São Carlos. Hoje nós estamos com 89 pessoas no grupo. Cada encontro gera em torno de 40, 50 empresários. E o próximo vai ser dia 24/3, vai ser extraordinário. Nós estamos com o Marcos. O Marcos é um palestrante da KLA e ele vai falar sobre liderança. Mas alguma coisa aconteceu na sua cabeça, aconteceu na sua vida que fez você olhar e falar, não, eu não quero isso para mim. Você sabe o que foi? Você lembra? Alguma coisa Foi assim, aconteceu? ó, eu sempre vivi fases da minha vida. Com 40 anos, hoje eu tenho 55, há 15 anos Pô, não atrás. parece. Obrigado. Com 40 anos, eu decidi que eu ia fazer algumas mudanças na minha vida. E aos 50, eu não estar mais dentro da oficina. Tá? Com 40, você projetou 10 anos para frente. Isso, exatamente. Eu não queria mais, com 50 anos, estar dentro da oficina tocando ela, abrindo porta e fechando porta todo dia. Eu tinha que fazer algo diferente que nenhum eu tinha visto até hoje que estava fazendo para que isso acontecesse. Então, eu fui buscar conhecimento, eu fui aprender coisas novas para que eu colocasse em prática os processos dentro da minha empresa e ela rodasse sozinha. Márcio, antes de você chegar, nós estávamos falando que... Estava até falando com o Lucas, amanhã é dia 17, eu estou indo para um evento em Alphaville e vou ficar terça, quarta e quinta, um evento que é das 9 da manhã às 21 horas. Ou seja, para buscar conhecimento, informação, tecnologia, ferramentas. E você está me falando que você olhou para a sua vida, você olhou para a sua situação empresarial e estava bem, pelo que você me contou uma vez. Financeiramente estava legal. Só que você olhou e falou, não é isso que eu quero para minha vida. E aí você falou assim, eu preciso fazer algo novo. Só que você olhava ao seu redor e nunca tinha visto uma pessoa no seu segmento que trabalhava 6 meses por ano. Não, nunca vi. E para encontrar, você foi buscar ferramenta. Foi buscar conhecimento, cursos, buscar abrir a mente. E quando você expandiu a sua mente, você encontrou esse caminho. Exatamente. E quando você encontrou esse caminho, qual foi a resistência que você teve? É tremenda a resistência, né? E você fala, será que vai dar certo? Fica aquela dúvida, né? Mas se você fizer um pouquinho por dia, e aí você vê o resultado que está acontecendo, no final você fala, cara, eu consegui. Mas me fala, Márcio, sinceramente, quando você começou, você não se sentia, vou usar um termo, culpado de não estar na oficina? Não, Não? não. Oh, que bom, cara. Sabe por que não? Porque eu sempre fui um cara que ensinei lá dentro. Eu sempre trouxe um menino novo do Senai. Depois nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouco isso aí é uma coisa interessante. Porque eu sempre gostei. Como eu tive alguns professores na minha vida, que eu falo como professores, né? Que foram outros patrões que eu tive. E um deles sempre me falou isso, ó. A porta está aberta para ela funcionar. Eu esteja aqui ou não. Aquilo me marcou naquele cara. Por quê? E eu tinha a responsabilidade de tocar o negócio dele. Então, por que eu não poderia passar isso também para os meus funcionários? Eu estando lá ou não? E se eu ficasse doente? Como que ia acontecer? E se eu quisesse fazer uma viagem? Como que ia acontecer? Entendeu? Como você faz para você sair da sua empresa para curtir uma semana com a sua família? Você não sai? Você fecha a porta? Márcio, eu tenho clientes que eu dou mentoria para eles, que quando eles me contrataram, fazia 20 anos, 20, não é um mês, nem 2 meses, nem 2 anos, 20 anos, que eles não faziam uma viagem em família. Então, qual é a qualidade de vida que esse Não cara tem, não tem. E presta atenção, são empresas bem conceituadas no mercado,
cada um com a sua caminhonete, cada um com o seu carro de luxo, cada um morando no seu condomínio. E aí eu fiz uma pergunta para eles da seguinte forma: por que vocês me contrataram? O pai olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou o seguinte: te contratei porque eu não quero que meus filhos tenham a vida que eu tive. Aí os filhos olharam assustados para o pai e falaram assim: mas como assim? Ele falou assim: porque eu conquistei tudo e perdi o principal. Eu falei: o quê? Tempo de qualidade com meus filhos e com a minha família. Esse é o ponto-chave da minha vida. Qual é o ponto-chave que eu tenho com a minha família? Fala. É o tempo de qualidade. É o tempo de qualidade que eu tenho. Então, na semana que eu não estou na empresa, não é que eu não esteja trabalhando. Eu estou ligado no que está acontecendo, porque eu tenho um sistema que eu posso acompanhar na minha casa, veículo por veículo, qual é o carro que está entrando, qual é a peça que está sendo colocada, qual é o custo que está sendo aplicado em cada peça do veículo. Não, então, eu consigo acompanhar da minha casa, mas ao mesmo tempo eu consigo também fazer um pedal, que eu gosto de bicicleta, eu posso ir na natação com meu filho, eu posso ajudar ele na escola, numa tarefa de casa. Você entendeu, empresário? Você ouviu isso? Ele falou o seguinte: não significa que ele não está na empresa, ele não está trabalhando. Ele consegue acompanhar, mas ele consegue fazer um pedal, ir para natação com o filho. Você não consegue acompanhar seu filho num esporte, num futebol. Você não consegue sentar com seu filho. Você consegue fazer isso. Eu consigo. Só que ele criou processos. Ele criou sistema. Mesmo ele não estando na empresa, a empresa funciona sem ele estar. E ele consegue acompanhar. Isso se chama demandar, não é delargar. Não é delargar. Existe uma diferença entre delargar e demandar, que muitos empresários confundem. Se eu não estiver na empresa, eu estou delargando. Não. Você consegue delegar com um processo bem definido, está ausente, porém presente em acompanhamento. Exatamente. Hoje você está na sua casa, você sabe o que está acontecendo na sua empresa. Exatamente. Mas você não precisa abrir, não precisa fechar, não precisa estar ali para que ela funcione. É online. 24 horas eu consigo ver, por exemplo, se ela trabalhasse 24 horas, eu conseguia ver da minha casa, né? Mas não necessariamente eu preciso estar lá, dentro da empresa. Isso não quer dizer que não aconteça nada que eu tenha que resolver, né, da minha casa. É normal. É normal, É normal. mas são mínimos, entendeu? São mínimos os detalhes que eu tenho que resolver da minha casa. A maioria do tempo eu tô lá. Você sabe, Márcio, que o dia que eu te conheci, você mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa workaholic. Eu sou uma pessoa que eu trabalho, se deixar, 24 horas por dia. Agora é 3 horas da tarde, 15 horas. Eu não almocei. Não consegui almoçar, de tanto que eu trabalhei. Você acha que tá certo? Tá errado. Só que aí eu olho e aí eu falei, eu preciso me espelhar no Márcio. Eu preciso olhar para o Márcio e descobrir o que o Márcio conseguiu, como ele fez, para que eu possa fazer. E esse é o motivo de eu trazer aqui. Porque você já virou uma inspiração para mim, que eu não quero trabalhar todos os dias, 24 horas por dia. Eu quero trabalhar uma semana sim, uma semana não. Porque a minha filha já está com 17 anos, quer fazer medicina. O meu filho já está com 9 anos. Daqui a pouco, passa. E aí minha filha já está namorando, o meu filho já está com os amiguinhos. O pai ficou velho. E eu não curti. Exatamente. Então, eu olhando para você, eu falo, não, eu preciso mudar alguma coisa em mim. Como você, empresário que está assistindo esse podcast, você deve estar se perguntando, cara, eu também preciso fazer alguma coisa diferente. Você sabe uma coisa que me perguntaram? Por exemplo, isso que você implantou lá na sua empresa, serve para mim, empresa que não é do setor automotivo? Boa. Falei, serve, cara. Porque assim, ó, você que determina o que você quer para sua empresa. Você que determina o que você quer para sua vida. Se você tiver determinação, tiver disponibilidade e tempo para ensinar e passar para os seus funcionários qual é a metodologia que você quer ensinar, cara, fechou. Eu tenho uma frase que não é minha, mas eu uso muito. É assim, você tem a equipe que merece. Exatamente. Você é o empresário que escolheu ser. Você tem a vida que escolheu ser. Escolher ter. Porque assim, você definiu um dia, eu vou trabalhar uma semana sim, uma semana não. Só que para você fazer isso não foi fácil. Não. Você teve que estudar, teve que buscar tecnologia, teve que buscar ferramenta, processo, Tempo. treinar,
Você dedicou um bom tempo da sua vida para colher o que você está colhendo hoje. Exatamente. Concorda comigo? Concordo. E aí você fala de processo. Exemplo, você falou um negócio para mim que é extraordinário. Esses dias eu fui almoçar com um dono de uma mecânica, não vou falar o nome em virtude de ética para ele, e sem contar da onde era, eu virei para ele e falei, rapaz, eu tenho um amigo, um empresário, que está no SDS, que ele trabalha uma semana sim, uma semana não. Eu falei, impossível. Ele falou que eu era louco ou não? Ele falou, impossível. Eu falei, como assim? Não, esse cara é louco. Ele tá perdendo dinheiro, tá vazando dinheiro para os dedos. Eu falei, não, ele trabalha uma semana sim, uma semana não. Mas como? Eu falei, olha, ele tem processo, tem sistema. Não dá. Eu falei, dá. Além de, ele contou para mim que ele tem um software que o carro entra, ele tira a foto da placa do carro e já dá um checklist de todas as peças daquele carro, aqui qual ele reduziu o custo de retrabalho e reduziu o custo de, não só de retrabalho, como de cotação, peças erradas, aí por diante. Ele ganhou tempo na execução. Exatamente. Ele olhou para mim e falou assim, por que eu nunca pensei nisso? Você sabe por quê? Porque ele tá Porque ele consertando o carro. Porque ele tá focado lá dentro. E aí, Ele Márcio? não tem essa visão, Cara, externa. Você percebeu que Deus te deu um dom que você precisa ajudar muitos oficina mecânica? Com certeza. Isso é claro para mim todo dia. Todo dia isso. Eu preciso. Ó, eu tô arrepiando em ouvir isso, porque Isso é claro para mim todo dia que eu acordo, nas minhas orações que eu faço com Deus, toda manhã, eu converso com Ele sobre isso. Que eu posso e tenho capacidade de ajudar pessoas. Pessoas do meu setor, pessoas que também não são do meu setor, né? Então eu tenho essa visão. Márcio, e se eu te fizer um desafio agora? Gente, nós não combinamos nada, tá? Deus é testemunha, nós combinamos de fazer o podcast. O Márcio até me mandou alguns assuntos que ele faz na empresa dele, mas perante Deus, eu não li e não combinei com você. Mas nós já tínhamos um projeto e eu quero fazer um desafio para você. Por que que eu como mentor empresarial que cuido de marketing, venda, gestão de pessoas, mas eu não entendo nada de mecânica. Se você falar para mim, esse carro está fazendo barulho diferente, para mim, eu só sei colocar óleo, combustível e calibrar pneu e andar. Como a maioria, né? A maioria. E eu também não preciso aprender, porque eu não vou ganhar dinheiro com isso e você tem que ganhar o seu dinheiro. Mas a gente pode, Márcio, criar uma mentoria voltada para a oficina mecânica. Pode. Vamos criar uma mentoria disso, Márcio? Bom, Eu entro com a parte da gestão, você entra com a parte do processo, padronização, sistema. O que você me fala? cara, seria sensacional, porque eu acho que tem muitos empresários do meu setor que precisam disso. Que querem, mas não tem aonde pegar isso. Entendeu? O dono de oficina mecânica, pelo que eu estudei um pouquinho, ele aprendeu a mexer no carro. Ele é excepcional no que ele faz lá dentro da oficina. No pátio. Muitos eram mecânicos e decidiu montar sua própria oficina, que eu acredito que foi o seu caso, você era mecânico. Sim, eu fui E há mecânico. 25 anos você montou a sua. Outros foi auxiliar de mecânico e lavar peça e aprendeu, fez um curso de mecânica e aprendeu a ser E mecânico. às vezes até nem curso fez. Ou até nem curso fez. É. Mas Aprendeu no dia a dia, na prática, né? pega 10 mecânicos, 10 donos de oficina mecânica e pergunta para eles aonde eles fizeram um curso de gestão. Ah, difícil. Exemplo, eu tenho um cliente que é meu de mentoria, que inclusive eu vou até falar o nome dele, o mecânico Carlinhos. A mecânica Carlinhos, inclusive eu já chamei você para a gente fazer uma reunião junto. O Carlinhos é um excelente mecânico. Excepcional. Só que eu virei para ele e falei, Carlinhos, você é mecânico, você não é empresário. E nós estamos conseguindo mudar a cabeça dele de deixar de ser um mecânico para ser um empresário do ramo automobilístico. E você vai me ajudar nisso. Com certeza. E eu acredito que nós poderíamos ajudar vários empresários. Você que é empresário do segmento automotivo, que é dono de uma oficina mecânica, uma funilaria, algo que precisa, e você está sentindo que você está hoje preso no operacional. Se você não for sua empresa, não existe. Se você não tiver ali para abrir e fechar a porta, a empresa não vai funcionar, a mecânica não vai funcionar. Se você não tiver ali fazendo um motor, não vai ter resultado no final do mês. E quer mudar isso, quer ter qualidade de vida com a esposa, com os filhos, para você mesmo.
Quer crescer, né? Talvez trabalhar quer a cada 6 expandir. meses, quer Quer expandir. expandir sua empresa, né? Colocar mais funcionário, como você não sabe como administrar tudo isso. Me chama no direct aí, me segue no Instagram ali, Douglas Marangoni. Eu vou passar depois o contato do Márcio. Nós vamos desenhar um projeto, nós vamos fazer uma mentoria para ajudar você, dono de oficina mecânica, dono de funilaria. Porque a gente pode pegar esse conhecimento que nós temos aqui, juntar com o conhecimento do Felipe da R100 na parte de funilaria. É um segmento carente, Márcio. Eu acredito. É um segmento que precisa disso. Agora me fala, como que foi para você criar processos em cima de pessoa? Porque, pelo que você me mostrou, a sua oficina é um brinco. O chão dela é organizado. As peças são todas guardadas. Explica para mim como que você faz isso. Cara, é assim, é tendo pessoa certa no lugar certo. E como você desenvolve essas pessoas certas? É um Aí eu vou fazer uma pergunta que eu tava louco para fazer. Presta bem atenção nisso. Isso é um trabalho do dia a dia, assim, ó. Você não pode só ver um funcionário como um funcionário. Você tem que trazer ele para entender como que a vida dele familiar funciona, como ele funciona em si. Você não é qualquer um que você vai lá chegar e você colocar no setor de peças ou no setor lá dentro da oficina e vai falar que ele vai funcionar. Você tem que entender primeiro como essa pessoa é, qual é a situação que ela vive, o que você precisa colaborar para ela estar lá também. Porque assim, ó, eu acho que tudo é um envolvimento. Não é só o dinheiro em si que você paga para um funcionário. É um treinamento que você coloca ele. É uma palavra, às vezes, no dia a dia que ele não está bem, você chama ele do lado e fala, ô irmão, o que está acontecendo? Posso conversar com você? Posso te ajudar em alguma forma? Você está com uma dificuldade fora daqui da empresa? Porque tudo isso, eu acredito que afeta dentro lá do seu trabalho, do seu desenvolvimento. Então, se você não tiver um acolhimento com esse funcionário, você nunca vai ter ele junto com você. Tá. Mas como que você desenvolve ele para ele se encaixar dentro de um processo com checklist, com É sistema, treinamento, treinamento? treinamento. Você tem que treinar ele. Você tem que treinar. E as pessoas, principalmente no segmento automobilístico, eles reclamam que são pessoas muito, vou usar um termo, desculpa até, falam, não, são pessoas muito brutas, muito chula, que eles... É um paradigma isso, É né, que você quebrou. paradigma, paradigma. Você entendendo a pessoa, você colocando a forma de trabalhar dentro de uma empresa, como você quer, você ensinando. Isso é o dia a dia, né? Você está ali ensinando todo dia, ó, vem cá, ó. Assim, do jeito que você está fazendo, eu acho que no final lá vai ser... Vamos fazer um pouco diferente? Vamos fazer do meu jeito hoje? O que que você achou? Ajuda eu a desenvolver isso aqui. Faz ele desenvolver junto com você o processo. Por exemplo, um checklist. Por que que você está fazendo dessa forma? Uma vez um cliente falou para mim, você não cansa de apertar parafuso, soltar parafuso? Eu falei, cara, não canso, isso aqui é minha vida aqui dentro, eu gosto disso. Então, quando o cara tá lá e gosta do que ele faz, ele entende que se ele se desenvolver e ele conseguir fazer de uma forma melhor, ele vai mudar a forma de apertar ou soltar o parafuso, ou da forma como ele faz um checklist, ou porque isso vai ajudar ele no final. Por que que a empresa está limpa? Porque não vai sujar o uniforme dele, não vai precisar lavar todo dia na casa dele. Entendeu? Ou seja, você chega lá, você é um médico de automóvel, né? Exatamente, cara. Porque os caras trabalham com avental tudo limpinho, tudo em ordem, não tem graxa, não tem aquela sujeira de uma oficina mecânica Você tradicional. imaginou eu estar com uma poça de óleo dentro da oficina, entrar lá, uma BMW, eu pisar no carpete branco da BMW? Isso não vai me trazer um prejuízo? Você já teve algum prejuízo assim, Márcio, na sua história durante 25 anos, alguma Ah, vez? sempre aconteceu algumas coisas, mas foi coisa simples, nunca foi nada. Nada extraordinário, Não, mas nada. foi nesses pontos que você falou, vou precisar ir ajustando, Eu sempre melhorando. tive um cuidado muito grande com o carro, com o veículo do cliente, né? Eu sempre tive, porque eu sempre achei que o cliente gosta muito mais do carro dele do que da esposa. Tem tudo isso daí, né? Então, até um dia, um cliente teve que deixar uma caminhonete pousar lá e eu acabei fazendo o serviço e depois no outro dia eu fui entregar e a esposa que recebeu. E a primeira pergunta que ela me fez, ela falou, você colocou o cobertor na caminhonete? E eu até espantei, né? Como assim, né? Ela falou, porque ele gosta mais da caminhonete do que de mim. Até foi um termo de... A Mas minha, em si, eu morava num local e aí tinha um vizinho que cuidava pra caramba do carro, bem pra caramba. Eu até admirava. Aí minha esposa falou, bem do céu,
Será que ele cuida tão bem da esposa desse jeito? Então, o brasileiro Porque- gosta muito de carro. E é normal. E assim, você me contou uma vez que foi um carro que já tinha passado por várias concessionárias e ele foi para arrumar um negócio e você mexeu no câmbio dele, você fez um negocinho e ele deu uma volta, saiu, passou o É, quarteirão, voltou. foi Conta isso, que foi depois um eu quero ajuste. fazer uma explicação em É cima assim, disso. ó, o cliente levou o carro na concessionária porque ele tirou zero até os 30 mil quilômetros, Pode falar olhando ali. até a terceira revisão. E aí, como ele era meu cliente já, e ele não levou mais na concessionária, que passou a levar para mim, porque tinha saído da garantia o veículo. E nós fizemos uma revisão básica ali, trocou óleo e filtros, o carro era novinho, não teve muita coisa a fazer. E a gente faz alguns ajustes. Eu acabei lubrificando a alavanca do câmbio do carro porque estava muito dura. E não falei nada para ele, ele também não tinha me pedido. E aí entreguei o carro, ele pegou a chave, pagou, foi embora e já voltou logo em seguida. Encostou o carro, a primeira coisa que eu fiz foi lá atender ele. Falei, o que que aconteceu? Ele falou, cara, não aconteceu nada, eu só queria saber o que você fez na alavanca de câmbio do meu carro. Eu falei, eu só lubrifiquei, fiz uma cortesia lá, porque eu achei que estava muito duro. Ele falou, não é possível. 3 revisões que eu fiz na concessionária, 3 reclamações, e eles falaram que era normal. E eu não pedi e você fez o que eu precisava. Então, quer dizer, são detalhes que às vezes você faz sem o cliente pedir, que isso te dá um Diferencial, né? diferencial, te traz alguma coisa diferente. Então, às vezes, uma calibragem de pneu, que nem eu tenho um calibrador na oficina, eu calibro todos os carros, eu lubrifico uma porta que está ringindo, eu ajusto uma alavanca de câmbio que às vezes está com folga. Então, essas coisas, às vezes o cliente nem precisa pedir, porque se eu fizer algo mais para ele, eu vou estar ganhando com isso, entendeu? Presta bem atenção, empresário. Você ouviu o que foi falado aqui agora? O cliente não pediu, Não mas pediu. você fez. O que você está entregando para o seu cliente que seja além da expectativa que ele criou em cima do seu trabalho? O Márcio acabou de falar. Entrou um carro na oficina, ele calibra os pneus. O cliente nem vai imaginar que foi feito, mas ele faz. A porta está rangindo, ele passa um lubrificador. O cliente vai entrar no carro, ele vai ouvir que a porta não está rangindo mais, ele percebeu. É um diferencial que você faz no seu serviço. Você faz um diferencial dentro de uma mecânica. E é simples, cara. Quantos minutos eu perco para lubrificar uma porta? Quantos Mas minutos eu perco é para lubrificar? simples para você, Márcio. Mas para o cliente é de extrema importância. Você fideliza o cliente porque esse cliente que você falou de uma alavanca de câmbio, ele passou por 3 revisões e a Sim. concessionária falou que não tinha como. Você resolveu com uma simples lubrificação. Exatamente. E aí eu pergunto, você empresário, o que você está fazendo de diferente para o seu cliente? O que você está entregando a mais para o seu cliente? Olha o exemplo que nós acabamos de ter aqui. Se você entregar só o que o cliente pede, infelizmente você vai ser igual à maioria. É igual a todo Faça diferente, entrega algo diferente, o seu cliente vai perceber o seu valor. mundo. Ele percebe isso. E hoje você tem clientes, 25 anos, você deve ter clientes fidelizados, né? Eu tenho Muito. clientes desde o início. Desde o início. Você acredita nisso? Acredito. Desde o início. A gente tem uma passagem de veículos na oficina hoje, em média, 150 carros mês. 150 carros mês Mês. que vocês atendem. Atende. Ou seja, 150 carros, você divide isso por dia útil, você trabalha de sábado? Não. Segunda a sexta dá 24 dias. Eu vou até fazer a continha aqui, mais ou menos, só para ter uma noção. Opa, ô se eu vou, 150 dividido por 24 dias, em média 7 carros por dia. 7 carros por dia, em média. É carro, hein? É, cara. Quantos funcionários você tem hoje, Márcio? Nós estamos em 11 no total. 11 colaboradores numa oficina mecânica. Você começou com quantos? Eu e meu sócio. Ou seja, está em 11. Olha aí. Você que reclama de 1, 2, 3 colaboradores, você imagina 11 numa oficina mecânica. Se não tiver uma cultura forte, se não tiver um processo, se não tiver uma padronização, mais, não consegue, né? E tem mais, hein? Eu tenho clientes lá com 20... clientes não, funcionários com 20 anos de casa, 17, 11, 10. E o salário é bom, Márcio? É bom. Você paga diferente do mercado? Como Eu que pago funciona? diferente do mercado. Meus funcionários são diferenciados. Eu tenho uma oficina mecânica de São Paulo, inclusive eu conheço o proprietário, e ele trabalha numa metodologia assim. Ele tem um salário fixo e todo o serviço que o mecânico agregar em cima do serviço que entrou para ser feito, ele ganha
45% da mão de obra. Já trabalhei nesse sistema eu mesmo, pessoal. Eu achei meio complicado, porque vai tentar forçar alguma venda de... Eu não trabalho dessa forma. Todos os meus funcionários são fixos. CLT fixo. Só que qual oficina mecânica paga PRL? Ah, não paga, né? Eu pago. Você paga o PLR por ano. Pago. Só pra gente falar mais ou menos, quanto que deu o PLR do ano passado, vai? Em média, por funcionário. Acho que em torno de 1.000. Ou seja, oficina mecânica pagando PLR. Isso é quase impossível, né? Não paga. Paga. Teve um cara lá que entrou lá e falou assim, cara, eu nunca vi isso na minha vida inteira. É a cultura da sua empresa. Você colocou uma cultura de meritocracia e de reconhecimento. Exatamente. É isso aí. Você tem que reconhecer o funcionário, porque não adianta nada você só ir lá pagar o salário dele e não Mas ter é o reconhecimento. salário dele ou é por produtividade também? Ou ele tem um piso independente de quantos ele atende? Não, eu tenho um piso dependendo de quando ela tem. O piso tem que ser bom, porque se você tem um funcionário lá de 20 anos, você deve valorizar e reconhecer muito bem. Exatamente. Parabéns, cara. Que legal. Ó, que história, ó que aprendizado, gente. Porque assim, ó, eu vejo assim, ó, tem muitas empresas aí que pagam um salário bem pequenininho e pagam a comissão. Mas isso sai um pouco fora de uma cultura que eu tenho, que é de qualidade no serviço. Então, quando o cara tem a comissão, que ele tem que vender a peça, que ele depende daquilo para o salário dele aumentar, Ele vai empurrar, aí mesmo vai sem o cliente empurrar a precisar. peça sem... Eu gosto de ser claro com o cliente. Seu carro tem isso. Ele vai ter que ser feito isso. Se você não quiser, não tem problema, mas eu tenho a obrigação de te informar o que o seu carro tem. Entendeu? Então, se você quiser acompanhar o serviço da minha oficina, fica aqui. Eu não tenho que esconder nada do cliente, até quero que ele entenda o que eu estou fazendo. Quando eu mostro para ele em foto, vídeo, no orçamento, que é o carro dele que está lá, que eu estou fazendo aquele serviço e que aquela peça do carro dele está quebrada, para mim está tudo certo. Depende dele fazer ou não. Só que a minha parte como reparador automotivo foi feita. Eu expliquei para o cliente que aquilo lá pode ser perigoso para ele colocar a família dentro do carro dele. Não que ele não queira trocar ou não, mas eu tenho a obrigação de informá-lo. É isso que eu quero. É isso que você falou aquele dia para mim. Você falou o seguinte: entre o carro, você faz um checklist e depois você manda para o cliente tudo o que ele precisa fazer com foto e vídeo mostrando. Esse O é o meu cliente orçamento. decide se ele quer fazer ou não, mas você está livre porque você fez o seu papel, que é realmente informar. Exatamente. Assim, E ó. quando você mostra isso para o cliente, eu acho que a taxa de conversão é altíssima, né? Se o cara só não faz se ele não tem condição mesmo. Se o meu mecânico mandar uma foto para mim de uma peça que está danificada e falar para mim o seguinte, falou, olha, você precisa trocar porque isso coloca a sua família em risco, eu vou fazer da tripa coração para trocar aquela peça. Ou você não vai andar com o carro, né? Você não... Ou eu não vou andar com o carro, porque eu sei que Ah. aquela peça pode colocar em risco a minha família. Então, Isso é um diferencial para você aumentar as vendas da sua oficina mecânica. exatamente, a transparência, né? E Porque se a assim, gente criar uma mentoria, dá para aumentar o faturamento dessas mecânicas? Vixe, Esse Cara- vixe de quantos por cento mais ou não, menos? o cara deixa só dentro de um checklist, ele deixa na mesa aí metade do faturamento. Presta bem atenção, nós vamos criar uma mentoria voltada para mecânica de automóveis, ou seja, reparador automotivo, que o nome eu gostei, bonito, reparador automotivo, que se você entrar nessa mentoria, você pode aumentar pelo menos 50% do seu faturamento, Ah, com se certeza. você implementar um checklist. Com certeza. 50% do seu faturamento. Então, se você fatura hoje 50 mil, você tende a aumentar para 75. Se você fatura 100, tende a aumentar para 150. Se você fatura 400, tende a aumentar para 600. No mínimo, 50% do que você fatura mês. É isso, É Márcio? isso aí. Quando a gente- Sem contar que ele vai ter qualidade de vida. E sem forçar a venda, sem forçar a venda. Sendo transparente 100%. Sendo transparente com o cliente, só explicando para o cliente o que o carro dele tem de errado e que tem que ser consertado. E, Márcio, aquilo lá, ferramenta que não precisa nem falar o nome, que nós não estamos aqui fazendo propaganda. Quem quiser depois nos chama no direct, entra para a mentoria, a gente depois vai explicar, vai disponibilizar todas as ferramentas que o Márcio utiliza, certo, Márcio? Certo. Vai passar o processo, como é feito, o processo de padronização, de normativa, sistema, tudo. Aquele sistema facilitou aquele negócio de você pedir uma peça e chegar uma peça diferente. Isso daí, Conta para mim como que foi. isso daí foi assim, ó, quando eu fui adquirir essa ferramenta, tinha um outro mecânico do lado, que já tinha adquirido. Ele só falou uma frase para mim.
é um funcionário a menos dentro da sua empresa. E menos Mas tempo o como carro assim? ali dentro, né? Como assim? Ele falou, ó, vou te explicar bem básico, ó. O carro chegou na oficina, você tira uma foto da placa, vai dar todas as características do carro, como chassi, cor, ano, modelo, tudo. Você clica em peças, aparece todas as peças desse veículo que você está colocando o número da placa, originais. Então, na hora de você comprar uma peça, você não vai errar. Você pede uma pastilha pelo número original, você vai ter o número paralelo, né? Porque tem a conversão. Então, você não erra na hora de comprar a Você peça. apresenta para o cliente a original e a paralela exatamente Isso, ou você equiparável. vai comprar numa loja, por exemplo. Ó, eu quero a pastilha tal do carro tal. É diferente de você falar, ó, eu quero a pastilha número tal. Entendeu? Você já adiantou o serviço do atendente que vai te fornecer a peça, ou do distribuidor, que nem no meu caso eu compro de distribuição, né? Então você adianta tudo. Então isso facilita na hora de você elaborar um orçamento. Você reduz esse tempo. Porque o tempo de elaborar um orçamento, ele é muito extenso. Você imagina o meu comprador lá com 7, 8 carros cotando ao mesmo tempo. E você relatou para mim que você decidiu aderir a essa ferramenta porque é aquilo que você falou. Você me passa um orçamento da minha Mercedes, certo? Certo. E aí o orçamento lá ficou para consertar 3 mil reais. Vamos falar 3 mil reais. E aí você, na hora de fazer a cotação, você ligou na autopeça ou na distribuidora, ela passou com aquela peça te custaria 2 mil, mais 1.000 de mão de obra, 3 mil. Só quando chegou a peça não serviu no meu carro, porque o atendente te passou a peça errada. Aí Exatamente. quando ele te manda a peça correta, só a peça custou 4 mil, mas mão de obra deveria ser 5. É, Só que você me passou o preço de 3. Como que você justificava isso? Então, esse era um parto, né? Porque eu tenho que voltar a falar com o cliente que a peça que ele me mandou foi uma peça errada e que a peça correta custava outra. Cara, você imagina eu explicar isso para um cliente de uma Não, eu não Mercedes. quero nem saber, eu vou falar para você. Você me É, passou o preço 3 mil, eu mandei você fazer porque era 3 e você mil. imagina quantas vezes eu não fiz isso? Aí você trocava, amargava Trocava, o prejuízo. se engolia seco, e por esse motivo eu fui atrás de um sistema que me dá essa tranquilidade e essa paz de vida numa oficina. Meu, e assim, hoje mesmo, às 13 horas, eu estava fazendo um processo de seleção. Eu tenho uma mentoria não, um cliente que me contratou para uma mentoria e o problema dele é gestão de pessoas. Um deles. E ele virou para mim e falou, Douglas, eu preciso contratar 6 pessoas. Eu falei, fizemos a reestruturação, 6 pessoas é a contratação. Ele virou para mim e falou, eu não consigo fazer processo seletivo. Você consegue me ajudar? Eu falei, com certeza. Então, hoje às 13 horas, semana passada eu fiz, hoje às 13, das 13 às 14 eu fiz, mas nós tínhamos chamado 6 pessoas para a entrevista, apareceram 2. E dos 2, eu consegui selecionar pelo menos uma pessoa, graças ao bom Graças Deus. a Deus, ainda bem. Semana passada eu entrevistei 12 e consegui selecionar só um. Ainda está faltando 4, mas nós vamos conseguir. E você tem um negócio muito bacana na oficina, Sim. que é algo também inovador. Presta bem atenção. É algo inovador que eu já vou estar te falando ao vivo aqui. Eu vou copiar. Eu acho que você deveria, Eu meu. vou copiar. Acho que Tá? todo empresário deveria. Todo empresário deveria copiar Deveria isso essa aí. ferramenta, essa tecnologia, essa inovação que a Mecânica Futura, através do Márcio Gonçalves, implementou dentro da oficina mecânica. Eu não vou contar para você, porque se eu contar eu posso errar. Eu vou deixar o Márcio contar para você o que ele fez de inovação para resolver o problema de gestão de pessoas, de funcionário na empresa dele. Márcio, eu quero que você conta para mim e para todo mundo que está nos ouvindo, o que você inventou, cara. Porque foi extraordinário. Porque assim, ó, em 2024, que eu comecei a trabalhar uma semana sim, uma não, eu comecei a estudar mais coisas na minha vida, fora da oficina. Sim. E aí eu comecei a entender. Começou a ter tempo, né? Para olhar o mundo, né? Isso, você começa a ter visões de outras coisas, né? Para outras coisas, para você incrementar em outras coisas. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás de uma universidade que chama Unialcance Pronade. Ela tem um curso para iniciantes de mecânica. Iniciantes de mecânica Iniciantes. é um curso. Tá. Então é apostilado o curso, com diploma, é bem bacana. São 5 módulos. Ele aprende freio, suspensão, motor, câmbio e elétrica. O básico do básico. E aí,
como que funciona? Então, eu fiz uma parceria com a universidade, eu ministro a aula dentro da minha oficina, das 7 às 10 da noite, são 3 horas Das cada aula. 19. Das 19 às 10, Tá. tá? São 3 horas, uma vez por semana, 20 aulas, 60 horas de aula, formando um novo profissional para instalar no mercado, tá? Ou seja, você não achava mais mão de obra, você começou a criar sua mão de obra daquilo que você queria. Mas, cara, não é por causa da minha empresa, porque minha empresa estava redonda. Sim, mas eu entendi, tanto é que você me falou... Isso foi um negócio que ardia dentro de mim, porque como eu sempre ensinei dentro da minha empresa, como eu já disse para você, que eu sempre trouxe um menino do Senai para trabalhar comigo, para me ensinar, para me colocar no mercado, eu precisava fazer algo mais pelo que a mecânica tinha me dado durante esses 40 anos. O que eu, Márcio, como pessoa, estou fazendo para que eu ajude outras pessoas? Esse foi o ponto. É o propósito, né? Até Porque meu hoje só- você não trabalha mais por dinheiro, você Até trabalha meu por sócio propósito. perguntou para mim, cara, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, cara, isso é um negócio que está dentro do meu coração. Arde, queima. Eu tenho que ajudar as pessoas. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro a gente ganha aqui dentro da empresa. Eu preciso colaborar de alguma forma para que isso eu deixe um legado dentro do nosso setor. Aí fizemos lá a primeira turma, porque eu não conseguia colocar mais que 15 alunos dentro de uma sala de aula. Isso é uma norma da universidade. E aí a menina falou, ó, você me faz um vídeo linkando a sua empresa, a oficina e a universidade, que o resto é comigo. Eu vou fazer toda a divulgação, eu vou captar os alunos. Falei, tá bom, fiz lá o vídeo. E aí mandei para ela. Aí 10 dias ela me ligou. Ó, você tá pronto para começar as aulas? Falei, pô, mas 10 dias? Ela falou, porque essa região é muito boa. Falei, é boa, é. Nós tivemos um número de pré-inscrito muito bom. Só que eu só posso pôr 15 na sala. Falei, mas então tá bom, muito bom. Quanto é muito bom para você? Eu, na minha cabeça, achando que eram uns 20, né? 30 pessoas. Ela falou, ó, dentro da pré-inscrição tiveram 130 pessoas interessadas no curso, Márcio. Eu falei, como? 130? Ela falou, cara, aquilo me acendeu mais ainda. Aquilo me deixou doido. Eu falei, cara, tem gente que quer aprender. Tem gente que precisa. Então eu tô no caminho certo, é isso que eu preciso fazer mesmo. E aí comecei o curso lá, né? E como eu sempre ensinei, tô dentro do meu habitat, lá da oficina, das 19 às 10 da noite, ensinando o básico, né? Então como que eu faço? Eu dou aula na prática. O aluno vai lá, desmonta um freio, desmonta um amortecedor, como troca um óleo, como troca uma correia, como troca uma lâmpada, como que faz uma emenda de um fio. Então, bem básico mesmo. Só que a hora que eles saem de lá, eles saem com uma base, entendeu? E com isso, cara, na primeira turma, eu consegui colocar 3 pessoas no setor automotivo. Mas o mais engraçado, que não foi para você. Então, o mais legal é que não foi para mim. Que bacana. Semana passada eu encerrei outra turma, com 9 alunos, mais 3 profissionais no ramo. Eu consegui colocar em outras oficinas, Ou seja, você já colocou 6 profissionais aí no mercado. em 2 turmas bem pequenas. Então eu penso assim, ó, se todos que parassem de reclamar que não tem a mão de obra e fizesse algo pela sua empresa ou pelo setor, ninguém ia faltar mão de obra. Eu adoraria ter uma oportunidade dessa de fazer isso na Carrossel Magazine. Criar vendedores. E por que você não faz? Eu preciso ver que órgão que consegue me regulamentar para isso. Nós Porque podemos falar com a universidade. vê com a universidade, Márcio, eu tenho interesse. Passa Se a o telefone. universidade me passa o contato, eu tenho interesse, porque aí eu vou criar vendedores, não para Carrossel, porque graças a Deus eu não preciso. Eu tenho um quadro ali de 20 funcionários, colaboradores. Mas eu posso criar uma escola para formar vendedores para o mercado. Você vê que isso é interessante, né? Porque depois, quando eu comecei a fazer isso, outros empresários do setor, que são parceiros meus, que eu chamo como parceria, me ligando, né? Para saber o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo isso. Mas, cara, eu tirei literalmente a bunda da cadeira e enxerguei uma coisa que ninguém faz, que ninguém está fazendo. Então eu fui lá e tomei atitude e fui ensinar, cara. Porque é uma retribuição de tudo que eu ganhei dentro da mecânica.
É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que você pode fazer dentro da sua empresa. É o mínimo que cada brasileiro pode fazer, cara. Não, e você falou 15 vagas, você teve 130 130 pré-inscritos. pré-inscritos, gente. Presta bem atenção, para 15, ou seja, você atendeu 10% da demanda quase. É isso aí. É um absurdo. Dia 15 de abril agora começa outra turma. Só para vocês terem uma ideia. Eu não vou parar com isso, cara. Cara, parabéns. Eu não vou parar. E eu me comprometo publicamente de começar a fazer isso também, de criar vendedores, de criar pessoas do administrativo. Eu preciso retribuir o mercado tudo que ele me forneceu, É tudo isso que ele me aí. deu. É isso aí. Eu acho que se todos fizerem um pouquinho, cada um, no seu setor, isso melhora a vida de todo mundo. E Até a sua. Porque assim, ó, quem ensina aprende 2 vezes, tá? eu sempre tive essa filosofia. Eu falo o seguinte, quando eu estou ensinando, eu estou reforçando aquilo que eu sei e eu estou aprendendo novamente. Você imagina o quanto isso refletiu em toda a minha carreira. Eu ensinar o cara a fazer um freio, lá do início, né? Tudo isso que aconteceu na minha vida inteira como mecânico e eu tá ensinando o básico para as pessoas. Presta bem atenção. Eu tô com um cara aqui que é videomaker, que tá gravando a gente, e se ele não pegou essa chave, eu vou dar essa chave para ele de graça. Você ouviu isso, Lucas? Você entendeu isso, Lucas? Queimou seu coração aí ou não? Forte. Dá para fazer um curso de edição de vídeo, de instrução de podcast, criar essa meninada que tá perdido, que tá indo para droga, que tá indo para bebida, que tá indo para prostituição, que tá indo para caminhos tortuosos. Se dá para você criar um negócio aqui dentro? Isso queima no meu coração também. Queimou ou não? E ó, no seu caminho, eu acho que é muito mais fácil do que no meu e do Douglas. Muito mais. Sabe por quê? Porque você tá mexendo com um sistema que tá na mão de toda a molecada hoje. O celular tá aqui, ó. Tá aí. Você consegue. Cara, todo mundo tira foto hoje, cara. Todo mundo faz um vídeo. Queimou aí, Lucas? Queimou. Isso é legal, cara. Isso é bacana. Cara, Se eu isso gosto. acontecer amanhã, eu vou ganhar o dia que eu vim aqui hoje, tá? E você Entendeu? pode contar comigo e com o Márcio na primeira turma. É isso aí. Vamos lá, vamos aprender Pode isso aí. contar. E assim, você já tem a sala. Você pode fazer o seguinte: me chama aqui, a gente grava um podcast, você ensina a molecada a editar, fazer corte. Você vai criar profissional pro mercado. Ah, mas eu vou ganhar. Cara, esquece a concorrência. O seu nome vai explodir. Seu nome vai estourar. Mudou a visão da minha empresa quando eu comecei a fazer isso, tá? Legal. Parabéns, Sabe, Márcio. eu fui num evento em São Paulo. Você sabe como que os caras me receberam lá? Ó, o professor chegou. Você deixou de ser um mecânico, deixou de ser um empresário e passou a ser um professor, Cara, que é a melhor profissão do mundo. Os caras dentro da mecânica, só tinha dono de oficina. Eu chego na reunião da Bosch, lá que tem 60 donos de Bosch Car Service. Ó o cara que trabalha uma semana assim, uma não. E tá aí, ó. Ou seja, você mudou o jogo do seu Mudou o jogo. setor. E é uma cidade, é uma empresa de São Carlos, viu? É, isso Uma aí. empresa de São Carlos, capital da tecnologia, com 2 universidades públicas, inovou algo dentro do segmento de automotivo, de reparador automotivo, Isso. que ele trabalha uma semana sim, uma semana não, criou processo, criou procedimento, uma cultura forte, e além disso, tá com uma escola credenciada por uma universidade que forma mecânico. E ó, que mais gratificante, ele forma para o concorrente. É isso aí. Ele não está formando para ele, porque não precisa. Ah, mas ele vai perder? Não, ele está entendendo que a empresa deu tanto para ele que chegou o momento dele distribuir um pouco para o mercado. E quando ele faz isso, ele mudou o posicionamento dele. Ele deixou de ser um mecânico, ele deixou de ser o dono de uma empresa, ele passou a ser o professor, sendo respeitado pela categoria dentro do seu segmento. Exatamente. Você entendeu? Pegou a visão? Olha que virada de chave, Márcio. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. Isso é extraordinário e eu tenho muito orgulho de falar para você o seguinte. Que bom que você virou meu amigo. Que bom que nós vamos fazer uma mentoria junto. É isso aí, que bom. Que bom, cara. Que bom que a gente tá ajudando pessoas. Esse é a minha linha de pensamento. Se eu conseguir ajudar um hoje, um amanhã, um outro, a ter essa visão que a empresa dele pode ser melhor que ontem e ele não precisa estar lá dentro, cara. Esse é o propósito do SDS. Aproveitando o SDS, o próximo SDS, dia 24/3, eu tô com um palestrante sensacional, extraordinário.
que é o Marcos. O Marcos, ele foi palestrante mais de 15 anos da KLA. Ele é formado em gestão de pessoas. Ele vai falar sobre liderança, como criar posicionamento e ser um líder dentro da sua empresa. Você que é empresário e quer ter resultados diferentes, não perca essa oportunidade. Me chama agora mesmo no direct. Tem poucas vagas, mas se você correr, você vai conseguir estar dentro desse evento. Será feito ali no São Carlos Clube, aqui da cidade de São Carlos. Já tem empresários da região querendo participar. Fica fora desse evento, dia 24/3. Tamo junto. Aproveitando, o Márcio está sempre junto, né, Márcio? Opa! Aproveitando, gente, eu gostaria de agradecer a Ótica e Relojoaria Suíça, Carrossel Magazine, Gessé Salgado, Mecânica Futura, que está sempre aqui nos ajudando, nos apoiando, nos incentivando, porque sem essas empresas, sem essas pessoas, sem esses profissionais, o Lucas, da empresa aqui, Lucas Ronco, que é o podcast, editor de vídeo, excelente profissional. Eu recomendo o serviço do Lucas. O Lucas também está na minha mentoria e está aqui, ouvindo e a cabeça dele explodindo. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo. O objetivo do SDS é só Deus salva? Sim. Mas o segredo do sucesso, o que é o segredo do sucesso? Dividir, que é o que o Márcio está fazendo. O Márcio está dividindo o que ele aplicou na empresa dele. Ele está dividindo o que ele está tendo de resultado. Ele está dividindo conhecimento. Se você é empresário, seja do ramo automotivo, ou seja de qualquer segmento, dá para implementar e trabalhar uma semana sim, uma semana não. Não é de largar, é demandar. É criar processo, condições, ferramenta que você consiga ter um alcance e um acompanhamento da sua empresa. Exatamente. Márcio, me fala uma coisa. Como que é para os seus filhos ter você uma semana em casa? Sorriso do rosto, não precisa nem falar mais nada, né? Ah, é fantástico, né? Eu tenho 4 filhos, né? Sou pai de 4 filhos, 2 casamentos. Sou avô já, né? De 2 netos. Legal. Mas o meu atual casamento com a minha esposa, a Priscila, eu tenho 17 anos junto. E nós temos um casalzinho, né? A Helena de 8 e o Theo de 5. 8 anos e 5 anos. É, o Theo vai fazer 6. Ele pedala 10 quilômetros comigo. Dá pra acreditar ou não? Com 6 anos? É. Eu vou no ritmo dele, lógico, claro, né? Mas é uma coisa que eu sempre gostei de esporte, né? Eu faço academia, eu corro, eu pedalo. Então, eu sempre busco trazer eles junto comigo. E aí, você imagina eu pedalando com 55 anos, o meu moleque de 5, 6 anos pedalando 10 quilômetros comigo. Cara, isso é pra mim... Você imagina pra ele que ele nunca vai esquecer isso na vida, né? Entendeu? Isso é qualidade de vida. Isso é você ter tempo de vida com a sua família. Era isso que eu queria. Era isso que eu almejava na minha vida lá quando eu fiz 40 anos. Então eu falei, então eu tenho que fazer uma mudança. Qual é a mudança que eu tenho que fazer? Eu vou parar com a empresa? Não, não vou. Então eu vou adaptar a minha empresa para que ela ande sozinha, sem eu estar lá, e eu consiga ter a qualidade de vida que eu quero. Tá vendo, empresário? Existe luz no fundo do túnel. Existe. Existe, cara. Existe. O ser humano, ele é capaz de qualquer coisa, cara. É capaz de fazer coisas maravilhosas. E você, como empresário, você tem condições de fazer as coisas na sua vida. É só você parar de viver no automático todo dia, colocar a sua cabeça para pensar um pouco, analisar os pontos que estão errados, colocar as coisas certas no lugar e fazer funcionar 1% por dia. Amanhã ou depois você vai me falar assim, Márcio, você tinha razão no que você falou. Márcio, alguma coisa daquilo que você tinha escrito para mim que eu não li, que você queria pontuar? Não tem nada a ver. Saiu Mudou tudo, né? mas foi bom, porque assim a gente ficou mais à vontade também. Eu gosto do podcast do SDS, é assim, a gente fica à vontade, e quando você está à vontade, você não pensa para falar, você fala aquilo que você vive. Não vive automático, né? Entendeu? Você fala aquilo que você sente. Exatamente. E quando a gente fala aquilo que nós sentimos, quem está do outro lado da câmera consegue sentir também. Consegue interpretar que aquilo realmente é verdade. E quando você estava falando que você pedala com seu filho, o meu filho aprendeu a andar de bicicleta agora. Meu filho tem 8 anos. Então, agora que nós fomos para um condomínio, que ele tem um pouco mais de liberdade, até então, andar na rua não dava. Eu morava num bairro que as ruas eram
muita descida, eu tinha medo dele se machucar. E automaticamente ele começou a aprender. Só que eu tenho 2 bicicletas paradas em casa, que eu preciso fazer uma manutenção. Eu vou fazer uma manutenção nessa bicicleta e eu vou pedalar com meu filho. E Aí. vou te mandar uma foto. Aí sim, eu vou Eu vou falar, Márcio, aqui, ó, prometi Essa- pra você que eu, ó, tá aqui, ó. Prometi pra você que eu ia Essa- pedalar com meu filho, tá aqui, ó, tô pedalando Essa eu com vou ele. querer ver, hein? Vou, E eu vou cobrar, tá? pode cobrar. E eu me comprometo. Essa semana não, porque como eu falei, eu tô indo viajar amanhã e volto na quinta-feira à noite, sexta vai estar uma loucura. Mas semana que vem eu já vou colocar essa bicicleta pra fazer manutenção, porque ela tá muitos anos parada. E o meu filho fica dando volta no condomínio. Eu vou pegar e vou pedalar junto com meu filho. Você sabe o que é engraçado, Douglas? O dia que seu filho acordar, não falar nem bom dia, falar assim pra você: vamos pedalar 10 km hoje, pai? Ele faz isso com Ele você com faz 6 anos. É. Ele não fala nem bom dia. Ele fala, mano, cara, vamos falar um bom dia, né? Primeiro, depois nós vamos falar. Não, pai, vamos pedalar hoje. Você entendeu que ser empresário não é só pensar em dinheiro? Ser empresário não é só pensar em lucro. Ser empresário não é só resolver problema. Ser empresário é ter qualidade de vida. Nós estamos aqui com o Márcio. O Márcio acabou de dar uma aula para nós de como que ele consegue trabalhar 6 meses por ano e descansar 6 meses por ano. Como que ele consegue pedalar 10 km com o seu filho de 6 anos. Como que ele consegue ir na natação com o filho. Como que ele consegue curtir a família. Se o Márcio consegue, você também consegue. Eu também consigo. Nós precisamos achar meio de parar de reclamar, parar de dar desculpa e achar solução. O Márcio, enquanto muitos de nós reclamamos que não temos qualidade na mão de obra, o Márcio criou uma escola que forma o profissional que ele quer. E aqueles profissionais, ele molda do jeito que ele quer. Para a empresa, do jeito que ele pode. E aí para de reclamar que funcionário não está mais dando o sangue, que o funcionário não está mais se comprometendo. Cria meios e condições de ter resultado. E ser empresário é ser uma pessoa abençoada. É isso aí. Eu sou abençoado. Nós somos abençoados. E tem empresário que acredita que a empresa dele é duro, mas acredita que a empresa dele é uma maldição. Não Ele pode. chega bravo, ele vai embora bravo, ele fica bravo durante o dia, ele tá com cara fechada. Ô, E Douglas, aí? sabe o que acontece? Às vezes o cara tá lá no dia a dia, todo aquele estresse que ele teve dentro da empresa, porque ele não conseguiu colocar os processos dentro da empresa dele, ele acaba transferindo isso para a família. Então, quando ele começa a organizar as coisas, começa a trazer para dentro da empresa dele uma organização, a paz dentro da casa dele vai ser outra. Ele vai trazer aquela tranquilidade para dentro da família dele. É o que acontece comigo hoje. Hoje, a gente vive... Eu procuro viver, na verdade, dentro da minha empresa, o que eu vivo dentro da minha casa. Entendeu? Trazer tranquilidade para meus funcionários, trazer tranquilidade para minha família e trazer tranquilidade para mim também. Porque quanto mais minha cabeça estiver tranquila para mim resolver todos os problemas que tem, porque eu não vou falar para você que é mil maravilhas, que eu não tenho problema, eu tenho também. Mas eu consigo, de uma certa forma, a ter uma qualidade de pensamentos e de estruturação que eu consigo resolver de uma melhor forma possível o que está acontecendo. Entendeu? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Exatamente. Você provou para nós e para todo mundo que nos assistiu que quem quer faz. Porque você não via caminho, não se espelhou em ninguém, Não, nunca tinha visto ninguém fazer algo que você fez. exatamente. Hoje você curte 6 meses por ano a sua família, cuida da sua saúde, faz natação, faz ciclismo, tá com o seu filho, tá em casa, tá formando profissionais, ou seja, ele provou. Agora qual vai ser a sua desculpa? Isso aí. Não tem jeito, não dá, não consigo? Não sei, né? Depois de ouvir quase 1 hora o Márcio falando aqui, olha que engraçado. O Lucas falou que era 1 hora, já deu 1 hora e o Lucas não mostrou a plaquinha Ele tá ainda. gostando, então. Entendeu? Ele não mostrou a plaquinha, significa que fluiu. Rasgou a plaquinha. Você entendeu? É isso que nós precisamos, Márcio. Cara, quando o coração ferve, o corpo arrepia, é Deus falando pra nós assim, você tem jeito, você consegue, só depende de você, para de dar desculpa. Isso aí. Para de criar problema, o governo tá ruim, o empregado não tá, a geração Z, para de dar desculpa. Cria solução, cria meio, cria condição.
O Lucas aprendeu aqui, virou uma chave, vai criar um curso para pessoas aprenderem a editar vídeo, para poderem trabalhar dentro de criação de podcast. E você? Vai achar que o funcionário não tem mais jeito? Vai ficar com essa cara fechada? Vai amaldiçoar a benção que Deus deu à empresa? Quantas pessoas gostariam de ser empresário e não tem condição? Você tem e não valoriza, só reclama. É isso aí. Para de fazer isso. É duro, Márcio, mas tem hora que a gente precisa pegar o empresário e chacoalhar ele. A gente vê bastante isso. Eu tenho bastante clientes empresários, né? Muitos. E aí, quando você vê o cara reclamando que o funcionário é isso, que o funcionário é aquilo, que ele não tem um funcionário, para mim isso é muito triste, né? Cara, porque assim, eu tô do outro lado do negócio, né? Eu tô formando, né, pessoas. E você escutar um negócio desse é muito triste. Fala, cara, mas espera um pouco, mas o que você tá fazendo? Qual é a sua atitude de também ajudar ele, em vez de ficar só reclamando? Eu postei um vídeo ontem pro grupo do SDS, que é o grupo fechado dos empresários, tem 89 empresários, e também postei no grupo de mentoria, que tem 15 empresários, que é um grupo fechado, que é de mentoria mesmo, cada 15 dias. De uma mulher triste, porque ela fez um depoimento no sábado, que ela não ia abrir a hamburgueria dela. Ai, Vila. Por quê? Porque não apareceram nenhum colaborador. Isso é Aí eu vou dizer para você que tem dois lados da moeda. Ali nós estamos olhando só o lado da empresária. Ela está falando que ninguém foi e ninguém avisou, avisaram ela às 5 horas da tarde. Mas será que a cultura dela é forte? Então, Será que ela está Como- cuidando do colaborador? como ela cuida do colaborador dela para que ele não fosse, né? Presta bem atenção. E pelo que eu entendi, eu até mandei uma mensagem para ela no direct, comentei na postagem e me coloquei à disposição dela para poder ajudá-la. Pelo que eu entendi, foi um complô. Acredito que sim. Porque Não foi todo. ou seria uma infeliz coincidência de todos ficarem doentes ou ter um compromisso no mesmo dia. Isso é impossível. É quase impossível. Mas, pelo que eu entendi, foi um complô. Um complô contra o empresário. Deve ter algum motivo. Ou uma injustiça muito grande, ou um motivo muito grande. Com certeza. Ela precisa identificar. A pergunta que eu fiz hoje para um cliente: se você estivesse no lugar dela, hoje você receberia todos aqueles colaboradores como se nada tivesse acontecido? Ou você não confiaria mais neles? Ou você mudaria a sua cultura? Entendeu? Alguma coisa tem que ser feita. Ou você muda seu posicionamento, ou você troca a sua equipe, ou você continua à mercê. Mas e eu fica. acho, Douglas, que primeiro ela tem que sair de dentro da empresa como empresária e enxergar o setor dela. Quantos empresários não faz isso, Márcio? Quantos empresários tá rodando em volta do rabo? Então, eu acho Quantos que assim, ó, empresários, em São Carlos, quantas empresas nós temos? Nós temos 89 só no SDS. É um grupo de empresários que se reúne uma vez por mês. Nós trouxemos já o sócio do Papo Marçal, nós trouxemos o superintendente do Sebrae, nós trouxemos um cara de Araras, que tem o e-commerce do Outlet 360, nós trouxemos o Rafael Garcia de Ribeirão Vendas. Preto, de vendas. Cada encontro eu trago gratuitamente, porque eles não me cobram para vir, para entregar só 90 empresários, 89. isso E aí reclama. Eles têm que sair do operacional, dar um passo Cara, atrás. eu acho assim, ó, muitas vezes dentro da minha empresa, eu saí de dentro do barracão, lá dentro da minha oficina, e fiquei lá fora, olhando como se eu fosse uma outra pessoa Um dentro da minha... cliente. Ou como um empresário mesmo. Como essa empresa roda? De que forma que ela faz? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Hoje o empresário, a gente precisa encerrar, mas o empresário, ele tá tão preso no operacional que ele não para pensar. Não para. Ele não para criar estratégias para ele ganhar mais trabalhando menos. Porque hoje, se eu perguntar para você, você ganha mais do que você ganhava 10 anos atrás? Com certeza. Você está trabalhando menos. Exatamente. E mesmo que você estivesse ganhando menos, você está tendo mais qualidade de vida. Com certeza. Valeria a pena. Vale a pena. Entendeu? Agora, o empresário está tão preso no operacional, resolvendo problemas administrativos, problemas de gestão de pessoas, resolvendo picuinha, É isso aí. resolvendo problema que qualquer colaborador poderia resolver, mas ele acha que se ele não resolver, nada vai funcionar. Ele se acha
o super-homem insubstituível. Esse é um grande erro. É uma grande burrice, porque se ele faz isso, significa que ele nunca vai poder sair dali. O dia que ele morrer, a empresa morre junto. Porque ele é eu preso, né? Não é empresa. Eu empresa, eu preso. Ou seja, não é é empresário, é empresidiário. É isso aí. Então, nós precisamos encerrar, mas parabéns pelo bate-papo. Nós conseguimos transmitir aqui algo que ferveu meu coração, me arrepiou. O Lucas relatou isso, nós sentimos isso, uma conexão, e abriu um caminho para criarmos uma mentoria para oficinas mecânicas, funilaria, autoelétrico e qualquer outra empresa que queira entrar num procedimento desse. Dá para se criar uma mentoria em cima disso. Posso contar com você nisso, Pode Márcio? contar comigo. Porque assim, eu não entendo o operacional do dia a dia, mas você entende. Se juntar um pouquinho do que eu entendo, com um pouquinho do que você entende, nós vamos mudar o mundo. São Carlos mudou, porque 60 empresas credenciadas, 60 oficinas mecânicas tem? Tem mais. Mas quanto que é do grupo que você participa? Da região? Da região. Tem umas 170 empresas. 70 empresas, ele foi o único a fazer isso. Foi chamado de louco, mas hoje é exemplo, é referência, está sendo copiado. Muito obrigado, Márcio, pela presença. Agradeço por você ter me convidado aí e estamos dispostos aí a ajudar quem precisar. E assim, nós vamos ajudar muitos empresários. Nós já ajudamos o Lucas aqui, porque o Lucas acabou de ouvir, já está... Ele falou assim, ó, a hora que falta 15 minutos eu marco para você. Passou o tempo e ele não está chamando, entendeu? Será que o meu relógio está errado? Isso significa que foi produtivo. Então, Márcio, Deus abençoe Lucas, Deus abençoe a todos os patrocinadores do SDS, Carrossel Magazine. Em nome da Carrossel, gostaria de parabenizar o Marcelo Paulo Chinagra, que é o proprietário da empresa, Dona Wanda Souza, que é a proprietária da empresa, meus sócios, meus amigos, ao Tom Borleng, o Wellington Borleng, da Ótica e Relojaria Suíça, ao Gessé Salgado, que é o nosso amigo, que está sempre junto conosco, ao SDS Empresarial, que é a todos os empresários ali, nós temos empresários de todo segmento. Eu gostei que está começando a movimentar, está gerando muitos negócios ali. A imersão SDS, que eu estava falando para você, que logo vai aparecer a logo dela aqui, que nós vamos fazer uma imersão de 2 dias no mês de maio, vai ser extraordinário, estamos desenhando. E se você é empresário, quer uma mentoria mais direcionada, vem para o grupo de mentoria online. Quer algo que é um network, geração de valor, conhecimento, vem para o SDS mensal, que nós temos encontro todos os meses. É algo extraordinário. Eu gostaria de agradecer o Lucas Ronco por toda a estrutura, carinho, dedicação, instrução, conhecimento, que eu tenho certeza que vai fazer uns cortes maravilhosos em cima disso que nós estamos falando aqui. E a todo empresário que está nos assistindo. E aproveita, compartilha, comente, faça esse vídeo chegar em quem precisa, porque como o Márcio está fazendo, é o que nós precisamos, ajudar empresários. Um abraço, gente, fiquem com Deus e até o próximo episódio do SDS Empresarial. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Deus abençoe, meu querido. Até mais, irmão. Um abraço. Valeu.